Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa frase lembra você em que ano? 80, 90, 2000? Acho que até o ano 2000 essa frase se aplicava muitíssimo bem para as lideranças. A concepção que eu tenho uma teoria sobre isso. A concepção que eu tenho é que ser líder nos anos 80, para trás eu não tenho referência, mas deve ter sido mais ou menos 80, 90 até 2000, me parece, pode ser que eu esteja enganada, me parece ter sido uma época de liderança mais tranquila. Por quê? Porque tecnicamente, se você usa essa frase, manda quem pode, obedece quem tem juízo, isso é uma frase que te dá margem nenhuma para negociação. Concorda comigo? Qual a margem de negociação que você tem para o manda quem pode, obedece quem tem juízo? É tipo, porta da rua, serventia da casa. Também era outra frase muito usada. Só que isso mudou. Se você é líder hoje, você vive uma outra era. Basicamente, essa frase é eu ouso dizer que você nem se permite pensar nessa frase mais. Porque essa frase ela não se aplica mais. Hoje em dia, os líderes, principalmente com as novas gerações, mesmo que você seja um líder da minha época, e quando eu falo da minha época isso me constrange um pouco, mas mesmo que você seja um líder da minha época, você não consegue falar essa frase sem 2 quilos de culpa, né? Essa frase, antigamente era assim. Hoje qual é o grande desafio desse líder nos dias atuais? Além do público, principalmente do público mais jovem, a gente tem essa consciência, o líder hoje, além de todas as competências que ele tem que ter de liderança, acrescentou-se algumas novas em função da mentalidade que o mundo mudou, e ainda bem, uma série de exigências. Então o líder hoje, ele realmente precisa se capacitar muito mais, além dos próprios problemas dele como ser humano, que ele já carrega na vida dele, no dia a dia, que não vamos falar sobre isso, porque isso é verdade. A pessoa tem seus próprios problemas para carregar, mas ele, além disso, ele precisa desenvolver. Então, dentro da abordagem do humor corporativo, a gente desenhou 8 pilares da liderança bem-humorada. E o que é essa liderança bem-humorada? Vamos falar sobre isso. Por exemplo, né, o conceito, quando a gente pensa no conceito da liderança bem-humorada, é usar o humor de forma positiva e agregadora na sua equipe. Por quê? Existem uma série de estudos, de Harvard a Stanford, que os líderes bem-humorados, eles estão propensos a ter um engajamento maior. Fizeram pesquisas com grupos de colaboradores, observando características de líderes bem-humorados e pessoas bem-humoradas e pessoas consideradas não bem-humoradas, e perguntaram quais eram mais propensas para eles seguirem como liderança. E não preciso dizer, a resposta foi: as pessoas que tinham características bem-humoradas tinham mais habilidades para ser líderes dessas pessoas que elencaram isso. Bom, o conceito de liderança bem-humorada basicamente envolver essa capacidade dos líderes de engajar e envolver as pessoas de forma positiva. É como se combinasse a seriedade da liderança, é inevitável, a liderança é uma responsabilidade, uma seriedade, com a leveza do bom humor. Para tratar de situações, de questões mais difíceis, esse líder ele precisa ser treinado para essa liderança bem-humorada. É um treino, tecnicamente. Ainda que você diga, nossa, mas meu líder é super bem-humorado, ele sorri o tempo inteiro. Não vamos resumir e minimizar a liderança bem-humorada em sorrisos. Porque uma vez que a gente coloca, o sorriso é um elemento, e não quero menosprezar o sorriso, mas também não quero colocar o sorriso como um único ponto relevante para uma liderança bem-humorada. Porque senão a gente coloca tudo na responsabilidade de um movimento gesticular facial. Isso é injusto, né? A liderança bem-humorada é um conjunto de ações. E aí eu trouxe 8 pilares para a gente refletir sobre isso, e é uma abordagem que a gente faz nas empresas para despertar essas características e essas habilidades. Vamos lá. Primeiro pilar: compartilhar histórias bem-humoradas antes de reuniões e encontros para criar um clima descontraído. A gente capacita, quando a gente fala da liderança bem-humorada, é capacitar o líder para cases, para histórias, para extrair o melhor das histórias, o famoso e potente storytelling, de maneira que ele seja útil
para que as pessoas possam ter aquele momento de descontração, mas que seja uma história curada, né? Uma história que tenha passado por uma curadoria. Não é uma qualquer história que não tenha nada a ver com o ambiente, que não tenha nada a ver com aquelas pessoas, porque é isso que desconcatena. Sabe quando alguém fala, não, fulano veio para cá, trouxe uma piada, foi horrível. Claro, que tecnicamente essa piada pode não ter nada a ver, essa história pode não conectar com as pessoas que estão dentro daquele momento recebendo aquela história pode não ter efetivamente nenhum ponto que faça com que as pessoas reflitam, falam, uau, isso mexe comigo. Se não tem isso, não tem valor. Então treinar esse líder para que ele consiga construir essas histórias bem-humoradas, seja a partir do que aconteceu no time dele, transformar uma situação de, às vezes, menos boa em uma situação mais útil para que seja um aprendizado, isso é uma capacidade que a gente trabalha na liderança bem-humorada. É uma capacitação, é um treino. Outro é a questão da empatia, que a gente volta a pensar, a empatia é muito importante, claro, mas a questão quando a gente traz para a empatia, dentro da liderança bem-humorada, não é só eu sinto muito, eu entendo, eu me coloquei no lugar dele. É trazer também, às vezes, uma leveza. Porque, às vezes, alguém vem com um problema, às vezes, que é muito denso, e se você tem a capacidade de entender, olha, isso aqui é recorrente, isso aqui você precisa de um outro tipo de ajuda, essa capacidade de lidar, essa sensibilidade é treinável. Porque, muitas vezes, a gente está na liderança tão focado no resultado que a empatia, ela existe, mas a gente não sabe como conduzir. Eu, Abadia, devo confessar que eu tenho muita dificuldade com a empatia. Eu não sou uma pessoa originalmente de fábrica empática, né? Tem até um nome para isso, que uma vez eu fiz um vídeo sobre isso. Eu tenho uma dificuldade em me colocar no lugar do outro por uma série de questões, então isso tem que ser treinado, porque embora eu seja muito bem-humorada, eu tenho dificuldade com a empatia dentro dessa liderança mais sensível, com leveza. A questão maior da liderança bem-humorada no que tange a empatia é a leveza, é você conseguir receber isso, né? Você absorver isso de maneira que você possa conduzir sem que isso afete você ou as demais pessoas da sua equipe. Uma outra abordagem é reconhecer o trabalho e o esforço da equipe. É muito legal o tapinha nas costas, né? Mas saber como fazer isso, porque às vezes o reconhecimento de alguém na equipe, que às vezes fala, o feedback positivo você faz na frente de todo mundo. Às vezes, se você não tem essa compreensão, se você não tem essa sensibilidade, você pode enaltecer demais um colega e que isso pode enfraquecer um outro que esteja precisando de um suporte maior. Então, trabalhar essa questão do reconhecimento com leveza, com bom humor, com essa sensibilidade também é treinável e a gente às vezes traz cases, traz situações onde a gente possa pensar e refletir sobre isso dentro da realidade da empresa. Um outro pilar muito importante na liderança é o líder, é o capitão, né? É o cara que dá o tom, é o que guia aquela equipe. Então, como ele lida com seus próprios erros é muito importante para criar o ambiente que vai ser originário disso. O líder que tem muita dificuldade em aceitar o seu próprio erro, porque ele está comprometido com os resultados, e aí às vezes a gente, porque ele não aceita o próprio erro, porque é isso, é aquilo. A gente vai logo para uma condenação, mas basicamente isso às vezes faz parte de um perfeccionismo, de uma característica que ele tenha de não aceitar o próprio erro, só que isso dá um tom para os demais da equipe. Então quando ele passa, tem uma coisa muito interessante do humor, é que quando você passa a rir de alguma situação, né, lidar com esse seu erro, com essa leveza, é sinal de que você ultrapassou aquela dificuldade. Aquilo ali já não é mais aterrorizante, porque tem uma característica que diz que a comédia é o humor mais... A comédia é a tragédia mais tempo. Passado um determinado tempo, aquilo passa a ser menos estragado para você. E quando a gente treina encurtar essa distância, quanto mais rápido a gente consegue digerir isso e transformar isso num aprendizado com mais leveza, mais rápido essa reação em cadeia é gerada para a sua equipe. Então, a liderança bem-humorada passa por dar esse tom de tolerância ao erro. E essa tolerância ao erro que o humor e a leveza trazem faz com que a equipe possa se sentir mais à vontade nesse famoso ambiente de aprendizado. Porque uma vez que eu saiba e tenho o conforto de errar, eu consigo
ter esses aliados e a gente ultrapassar essa dificuldade juntos. Outro pilar é usar jogos e dinâmicas para ser um provedor de criatividade e engajamento de equipe. Quando a liderança tem no seu banco de memórias, no seu banco de conhecimento, jogos e exercícios, ele consegue traduzir isso para a sua equipe de maneira que as pessoas possam ter um ambiente propício à criatividade. Então você consegue ali ter essa colaboração e estimular as pessoas. Boa parte das vezes, quando você começa alguma reunião ou algum evento com um quebra-gelo, você permite que aquelas pessoas tenham mais fluxo de ideias. Foi feita uma pesquisa científica que antes de uma tarefa muito complicada, submetiam essas pessoas, por exemplo, a um vídeo de comédia, alguma coisa mais engraçada. Então, esse riso fazia com que as pessoas pudessem ter mais criatividade. Então, se você tem isso no seu banco de memórias, no seu banco de ações, você acaba usando na melhor maneira possível para os desafios e tarefas que você tenha no dia a dia. A autenticidade é uma coisa muito importante na liderança bem-humorada. Não adianta, por mais que você se espelhe e ache, eu acho aquele líder ali, ele me inspira muito. Mas ele tem o DNA dele, ele tem a forma como ele se comunica. Você pode se inspirar, sim, em atividades e em resultados. Eu gostaria que a minha equipe tivesse aquele resultado. Mas é importante que você tenha essa autenticidade em você. E muitas vezes, pasmem, vocês vão achar que eu estou brincando, muitas vezes as pessoas não se conhecem suficientemente bem para saber aonde está esse toque de autenticidade. Isso é uma das coisas mais engraçadas, que é quando a gente fala de genuidade. Falei bem, não sei. É porque muitas vezes a gente não se conhece. A gente fala muito bonitamente do autoconhecimento. O autoconhecimento é a nova pós-graduação. Mas se eu perguntar para você, quando foi a última vez que você fez alguma ação ou algum treinamento onde você explorava o seu autoconhecimento? Quando foi? Tempo, sabe? Né? O que você tirou disso? Então, boa parte do desafio de encontrar essa característica genuína da liderança é você passar por um processo de autoconhecimento. E aí você entender do tipo, tá bom, a minha comunicação passa por isso. Eu sou uma pessoa mais formal. Isso é interessante falar. Uma pessoa formal pode ser um líder bem-humorado? Pode, minha gente. Claro que pode. Não tem a ver, é aquilo que eu falei, não vamos reduzir apenas ao sorriso. Uma pessoa mais formal e mais séria pode ter ali o seu toque, sendo genuíno e ter um engajamento alto com o tipo de comunicação que ele tenha, tá? Outro pilar, saber usar o humor. Essa dose do humor, entre o humor, a seriedade, para que isso não prejudique o trabalho, é de extrema importância na liderança bem-humorada. Por quê? É igual sal, minha gente. Se você botar muito sal, é insuportável. Se você não colocar sal nenhum, é insosso. Então, encontrar, combinado com a sua forma de comunicar, com a genuinidade, com a sua autenticidade, com aceitar os seus erros, esse conjunto de coisas reflete nesse último pilar, que é você dosar a sua dose maravilhosa. Você acertar no que é a sua dose para construir essa liderança bem-humorada, que pode ser cascateada. Se você é um líder de topo, ela vai ser cascateada para os líderes de médio ou mais próximos da equipe de subordinados e colegas. Bom, o que eu acho mais importante em relação à liderança bem-humorada, de deixar aqui para você refletir, é que boa parte das vezes, se você lembrar os sorrisos e a quantidade de vezes que você sorriu em equipe, essas são as que mais a gente guarda. Muito menos as falhas e muito mais os sorrisos, os momentos de contemplação, de diversão com a equipe do que efetivamente as tretas. Então, se você é um líder bem-humorado que consegue juntar esses pilares dentro da sua embocadura, do jeito de falar, do jeito de se comunicar, você tem grande chance de aumentar o seu engajamento, aumentar a produtividade e, consequentemente, você e sua equipe serem mais felizes. Se você gostou disso, se você gosta e se interessa por humor corporativo e mais conteúdos como esse, é só seguir aqui que a gente tem toda semana. Eu estou aqui para falar sobre isso.